Olá, começa agora o Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da arquitetura e da cultura aqui do município. Neste programa, nós vamos realizar um roteiro por pontos aqui de Taubaté que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. A gente vai conhecer as histórias do Cortejo e do Cruzeiro do Firmino, que é um local de devoção da cultura afro-brasileira. A gente ainda vai desbravar a Igreja de Santana, que fica no centro da cidade e tem como tradição o rito bizantino. E ainda tem as histórias de um dos primeiros mananciais de água aqui do município, que é a Bica do Bugre. Então vem comigo que essa aventura está imperdível e o Desbravando Taubaté está no ar. Desbravando Taubaté está fazendo esse roteiro histórico aqui pela cidade de Taubaté, conhecendo pontos que são significativos na história do povo taubateano. Agora a gente está aqui nesse espaço que é a Bica do Bugre, um ponto importante e muito famoso aqui na cidade de Taubaté. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho melhor sobre esse espaço, é a historiadora Fabiana Pazini. Fabiana, quando a gente fala de Bica do Bugre, a gente está falando de um manancial de águas, essa é a história que começa neste local, é isso mesmo? A Bica do Bugre, ela passa por momentos diferentes da história de Taubaté, né? Então você tem uma Bica do Bugre, provavelmente, que tinha ali a fonte em alguma mina da água, enfim, até a água captada por companhia mesmo de água, sabe? Modificando bastante ao longo do tempo. Essa história dela ser captada por uma nascente, enfim, alguma coisa assim, faz bastante sentido, porque essa região onde ela está localizada, que é a região do mercado municipal, lá no passado era conhecida como região do tanque, ou aguada do tanque, porque era toda uma região alagada. Se a gente der um salto no tempo, Fabiana, final do século XIX, começo do século XX, qual que é o momento aqui do auge? A bica era utilizada pelos habitantes como fonte de abastecimento? Sim, ela era utilizada como fonte de abastecimento para os moradores, né? A questão dela estar próxima ao mercado municipal só fortalece tudo isso, tanto quanto a parte dos vendedores que utilizavam a região, quanto as pessoas que vinham de fora aqui para poder usar, enfim, usar como seu descanso na hora da sua viagem. Fabiana, então, dos anos 60 até os dias atuais, quais são as transformações ou mudanças que esse espaço passa? Olha, a gente aqui, atrás da gente tem uma dessas mudanças. Então, originalmente, a bica ela era diferente. Então, era com tubos de metal, ela não era fechada como é hoje. Quando ela foi feita, ela chegou a ser criticada. Tem um pesquisador sobre a história de Taubaté, que é o Antônio Melo Júnior, ele criticou a figura do indígena escolhida para aparecer aqui. Que ele dizia que pouco se relacionava com os povos originários de Taubaté. Mas aqui a gente tem mudança, até a redução um pouquinho, né, do espaço de acesso das pessoas também acabou mudando ao longo do tempo. Fabiana, a bica foi restaurada, a água está sendo canalizada, mas hoje não tem mais água escorrendo aqui, não tem esse acesso. Qual que é o motivo disso? Então, já faz alguns anos, não é de agora, né, a população de Taubaté até já deve ter percebido há bastante tempo, que essa água que era canalizada e vinha pela Sabesp, né, que abastecia aqui, ela acabou sendo cortada, porque se a gente fala em questão de sustentabilidade, você deixar uma fonte de água ali aberta, disponível, não necessariamente pode ser uma coisa boa. É questionado por alguns moradores, mas enfim, essa é uma das motivações. Fabiana, esse espaço aqui também que a gente está é um espaço reduzido, mas tem grade, quem passa, o morador ou visitante acaba não tendo acesso aqui. Isso também é uma medida de precaução da prefeitura? Sim, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos no centro histórico de Taubaté, a gente está numa região de muita relevância histórica, arquitetônica, enfim, que faz parte da memória dos taubatianos, então ela é cercada. Então, por mais que as pessoas elas possam ver, elas não têm acesso. Isso é problemático, porque as pessoas não conseguem adentrar o espaço, como você bem disse, mas, ao mesmo tempo, alguns apontam alguns benefícios, que seria a questão da proteção do espaço.
Continuando esse roteiro histórico aqui por Taubaté, a gente está aqui na Bica do Bugre. Ela é envolta de várias histórias, Fabiana, de muitas curiosidades. A gente falou dessa questão indígena que é ligado aqui à bica. Agora a gente aqui atrás tem uma figura também que, segundo relatos, fez parte da história de Taubaté e que está ligada à história da bica, mas também há muitas controvérsias nessa história, né? Isso. Essa figura que a gente tem aqui atrás, ela na verdade ela surge de uma fotografia tirado pelo professor Paulo Camilher Florensano, que era um talentoso fotógrafo daqui, e ele tirou uma foto da bica ainda na sua versão original, anterior aos azulejos que a gente tem aqui. Nessa fotografia, ele pega as pessoas comuns que usavam aquele local. Entre umas pessoas comuns, é essa que é retratada por essa estátua que está aqui. É muito significante porque a gente consegue ter uma amostra, mesmo que pequena, do como esse lugar era utilizado. É uma anônima, mas não deixa de ser parte da história, uma personagem histórica da nossa cidade. Fabiana, apesar de a gente estar no espaço reduzido aqui, né, houve esse restauro, as modificações, a bica ainda é importante para a cidade de Taubaté como registro histórico? Qual que é a importância ainda desse lugar para o município? Sim, enquanto ponto histórico e cultural, aqui a gente tem um lugar de memória sobre aquilo que acontecia no passado, sobre como as pessoas poderiam se abastecer com água, né? Ela talvez não faça parte da memória dos taubatianos mais novos, né? Então, pela falta de necessidade que a gente tem da água como era nos tempos passados. Hoje a gente tem muita facilidade tendo água encanada em todas as casas, coisa que não acontecia antigamente. Mas como um marco histórico e cultural de Taubaté, sim, é bastante relevante para a cidade. Então é importante que espaços como esse, que a história seja sempre preservada, contada, registrada e, além de tudo, seja conservada. Sim, sim. A gente precisa conhecer a nossa própria história, né? Então aqui mesmo, com todas as histórias de modificação, isso também faz parte da história de Taubaté. Então é importante a gente conhecer e preservar. E a gente continua o nosso roteiro histórico aqui no Desbravando Taubaté. Agora a gente vai falar da Igreja de Santana, que também fica aqui no centro de Taubaté, uma igreja singela, singular, com características bem peculiares. Para falar mais sobre a igreja, sobre o rito que acontece aqui, a gente vai conversar agora com o padre Dimitrios Bertani. Padre, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Eu que agradeço por ter me chamado. A gente fica contente de poder contar histórias e mostrar peculiaridades que só acontecem aqui em Taubaté e muita gente às vezes não conhece. Antes da gente falar dos ritos, de como funciona aqui essa diferença com a Igreja Católica tradicional, sobre a construção, ela data de 1866, né, padre? Isso. Final do século XIX. Quais são as características dessa igreja que chamam a atenção? Bom, em primeiro lugar, ela é construída em taipa de pilão, né? As paredes são barro socado. Aqui atrás existia um cemitério, então quando a prefeitura de Taubaté mandou juntar todos os cemitérios no cemitério municipal, então eles aumentaram a igreja, esse espaço do altar e a sacristia, né? Então esses dois pedaços são novos. Essa igreja ela tem esse diferencial, dentro da Igreja Católica são 24 ritos litúrgicos diferenciados, não é isso? E aqui é apenas um dos ritos que são praticados. Aqui é o rito bizantino. Como é que funciona esse rito bizantino para quem ainda não conhece? Bom, os 24 ritos da Igreja Católica são 24 tradições litúrgicas que se impuseram através dos séculos. Entre eles, talvez o mais antigo, seja o rito bizantino, né? Ele nasceu em Antioquia, né, na Síria. Depois ele sofre modificações e adaptações em Bizâncio, na capital, né, na época do imperador, e dali ele se espalhou por todo o Oriente. Mas depois, com a perseguição dos cristãos no Oriente Médio, os cristãos se dispersaram pelo mundo e levaram os seus ritos. E a Igreja Católica faz questão que eles sejam mantidos, que eles sejam cultivados e continuem a existir mesmo na diáspora. Então nós somos
uma diocese greco-melquita católica, uma única diocese para todo o Brasil. Padres, segundo dados que a gente apurou, são mais de 1.300.000 fiéis que estão nesse rito bizantino, né, ao redor do mundo, isso incluindo também as comunidades aqui do Brasil. Quando a gente fala de greco-melquita, o que significa essa palavra? Greco, porque o rito é grego, né? O rito surgiu entre as comunidades cristãs gregas do primeiro século, né? Antioquia, na época, embora hoje seja Síria, na época era totalmente helenizada, né? Era totalmente grega. Então, daí vem o título ou o nome greco, né? Melquita foi um apelido que os muçulmanos deram para os cristãos em geral, porque Melek, em árabe, é imperador. Então, eles se referiam ao imperador de Bizâncio, né? Os melquitas, quer dizer, os que têm a religião do imperador. Outra coisa que chama atenção aqui, padre, é a diferença entre a nave e o santuário, porque tem uma divisão que a gente não costuma ver nas outras igrejas. Nas igrejas de rito latino. Isso. Como que funciona na prática essa divisão? Essa, para nós, não é uma divisão, para nós é uma junção. A comunidade não está separada nós chamamos essa parede de iconóstase. Então, a iconóstase, para nós, ela não separa, ela junta o altar e a comunidade, né? Ela junta o santuário e a nave da igreja. Então, aqui nós temos toda a iconóstase, além do ícone do Cristo e da Virgem, né? Aqui no caso, o ícone do Cristo já é um ícone de verdade, né? E o ícone de Santana e São Joaquim também é um ícone de verdade. Todos os outros que estão aqui na iconóstase são colagens, são papel, que vão ser substituídos devagarzinho à medida que nós conseguimos pintar. Na porta sempre tem o anjo anunciando a Virgem Maria, porque é aqui que começou o mistério da encarnação do Verbo. No sim de Maria, Deus se fez homem e habitou entre nós. Padre, as celebrações e missas do rito latino por greco-melquita também tem diferenças? Muita diferença, muita diferença. Eu costumo dizer que o mais característico é a prolixidade da missa bizantina. Por exemplo, na liturgia latina, hoje em dia, nós temos a procissão do Evangelho, né? No rito bizantino também temos a procissão do Evangelho, só que com hinos que têm mais de 1000 anos de idade. Esses hinos não mudam. Pode mudar a melodia, mas os hinos, as letras não mudam jamais. Eu posso compor uma música bizantina hoje. Então vai ser uma música bizantina moderna, mas dentro do estilo bizantino, né? Isso nunca vai ser jogado fora, como no rito latino fizeram, por exemplo, com o canto gregoriano. Pegaram o canto gregoriano e jogaram fora. Padre, o rito greco-melquita aqui no Vale do Paraíba, tirando a capital, é a única comunidade que existe hoje aqui, nessa região? No Vale do Paraíba é a única. Nós tínhamos em Tremembé, né, que o padre Carlos havia cedido uma capela para a gente, mas aí quando foi mudado o pároco, né, chegou um pároco novo, ele pediu a capela de volta e nos colocou para correr. Qual que é a importância então da Igreja de Santana, não só para a comunidade, mas para o Vale e até mesmo para o rito a nível nacional? Bom, além dela ser um marco histórico e artístico também, né, construir paredes de barro precisa muita arte, né? Mas, além disso, né, o próprio rito bizantino é uma riqueza, é um ganho, é algo a mais, né, que a comunidade católica
agora tem aqui no Vale do Paraíba. Padre, gostaria que o senhor fizesse um convite para quem está assistindo o programa e quisesse conhecer mais sobre o rito aqui bizantino, quisesse frequentar aqui a comunidade de Santana. Bom, nós somos católicos apostólicos romanos, então todo católico pode frequentar aqui. Assim como existe pelo Brasil inteiro, né, muitos e muitos católicos melquitas que frequentam o rito latino porque não tem igrejas do seu próprio rito, né? Assim também muitos católicos latinos frequentam aqui as comunidades melquitas porque gostam do rito mais solene, né? E então todos são muito bem-vindos aqui. E aí, tá gostando desse roteiro cultural histórico sobre pontos especiais aqui do município? Depois do intervalo a gente volta para mostrar histórias e curiosidades do Cruzeiro do Firmino, um local onde diversas religiões se encontram, e também as histórias da tradição do cortejo do Firmino. O Desbravando Taubaté vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Chegou o momento do programa onde você testa os seus conhecimentos, é hora do quiz. Eu quero saber de você hoje o seguinte: em que data é comemorado o dia de Santana, seguindo o rito bizantino? As opções são letra A, 27 de julho, letra B, 26 de julho ou letra C, 25 de julho. Vai pensando na resposta que depois do intervalo tem a informação correta. Estamos de volta com a resposta do nosso quiz. Antes do intervalo, eu perguntei para você em que data é comemorado o dia de Santana, seguindo o rito bizantino. As opções eram letra A, 27 de julho, letra B, 26 de julho ou letra C, 25 de julho. A resposta correta é a letra C. No rito bizantino, o dia de comemoração de Santana é 25 de julho. Já no rito latino, as comemorações são no dia 26 de julho. Lembrando que 26 de julho também é celebrado o Dia dos Avós aqui no Brasil, em homenagem e comemoração aos avós de Jesus, que são Santana e Joaquim. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade. Neste programa, nós estamos fazendo um roteiro histórico e cultural por pontos aqui do município que muitas vezes no dia a dia passam despercebidos. A gente já conheceu as histórias e curiosidades lá da Bica do Bugre e também já visitamos a igreja de Santana, um local onde é celebrado o rito bizantino. Agora a gente vai conhecer as histórias do cortejo e do Cruzeiro do Firmino, que é um local de devoção e fé onde se encontram diversas religiões. Então vem com a gente que essa segunda parte do programa tá imperdível. A gente continua nesse roteiro histórico e cultural aqui no Desbravando Taubaté, explorando histórias e curiosidades aqui da cidade de Taubaté. Agora nós estamos aqui no Cruzeiro do Firmino. Quem vai conversar com a nossa equipe é o Márcio Caneiro, que é agente cultural. Márcio, obrigado por receber a nossa equipe. Sou eu que agradeço. A gente vai contar várias histórias desse espaço que muitas vezes o taubateano ou o turista passa por aqui, mas não conhece essa história. Existe até uma data no calendário oficial homenageando o dia do Cruzeiro do Firmino. Então, para a gente começar, Márcio, quem foi Firmino? O Firmino foi um negro escravizado, né? Não tem uma data específica, mas você nota que é um pouquinho antes da abolição, que viveu aqui numa fazenda chamada Fazenda do Palmares e que fez uma história que hoje o nome dele é vinculado ao bem e à virtude, como está escrito aqui. A gente está falando aí de 1860, 1870, um pouco antes do movimento de libertação dos escravos no Brasil, né? Exatamente. Conta a história que o Firmino veio da África com 8 parentes.
E o Firmino foi para essa fazenda chamada Fazenda do Palmares. Acredita-se pela história que ele era criança, mas um menino muito alegre, né? Muito virtuoso, muito educado. Logo conquistou, né, o casal que era o dono dessa fazenda, que era um senhor que também acreditava num tratamento diferenciado em relação aos negros. Ele se afeiçoou tanto ao Firmino que já fez do Firmino o melhor amigo do seu filho, chamado Carlinhos. Só que aí nessa fazenda tinha um feitor, né? Tinha alguém que comandava os escravizados. Exatamente. Tinha um feitor de nome Pedro. E logo que o Firmino chegou ainda pequeno, ele não foi com a cara do Firmino. Judiou muito do Firmino. O Márcio, o Firmino cuidava do Carlinhos, né? Como se fosse um tutor, um mentor. Ele orientava ali a educação. Completamente. Logo, o Carlinhos cresceu e também precisou estudar fora da fazenda. E isso foi motivo de mudanças nessa vida? Muito, foi total mudanças. Naquela época era assim, as fazendas eram colocadas longe da cidade. Então era uma viagem a ser feita para chegar na cidade e para estudar. Principalmente se tratando do filho homem, o Carlinhos era um filho único, né? Chegou uma época que ele conversou com a sua esposa e falou, olha, está na hora de o Carlinhos estudar. E num conversê entre eles acharam melhor levar o Firmino junto para continuar com essa tutoria. E o Firmino veio. E olha que interessante, o Firmino fez tanta fama aqui na cidade, porque virtuoso do jeito que ele era, ele acabou conversando com as pessoas ali da escola da qual o seu senhorzinho frequentava e pedindo para o diretor para que ele pudesse trazer o folclore, principalmente voltado à cultura negreira, para dentro da escola, como capoeira, né, congada. E não é difícil a gente imaginar, né? Porque ele era adorado lá na fazenda, agora passa a ser adorado também aqui na cidade. Isso. Nessa transição, o Carlinhos vem estudar, mas ele também começa a cursar uma faculdade e logo se forma e volta para a fazenda? Isso mesmo. Quando ele estava estudando no colégio normal, vamos dizer assim, ele se apeteceu da ideia de fazer agronomia. Ele começou a se envolver com abolicionistas da época e ele viu que politicamente também, se ele saísse daquele momento, não seria interessante para a fazenda do pai. Agora, se ele fosse para uma vertente de estudo ligado à agronomia, que na época estavam desenvolvendo novas tecnologias, entre outras, daria bom para a família dele. Mas aí, o Firmino aprendeu por si mesmo a ler e escrever. E o Carlinhos, o que ele lia, deixava ali, o Firmino lia também. Então, de forma indireta, o Firmino acabou se formando. Quando Carlinhos se forma e eles voltam para a Fazenda Palmares, junto com o Firmino, a gente tem uma mudança drástica nessa história. Sim. Porque Carlinhos já não é mais o mesmo, já com mudanças e com ideias abolicionistas. Firmino já está letrado, alfabetizado. E aí essa conjuntura vai causar ainda mais inveja e vai ser um dos fatores geradores da morte do Firmino? Fica pior ainda. Sabe por que fica pior? Porque daí eles resolvem fazer uma festa, a famosa festa de formatura que a gente chamaria hoje, né? Lá na fazenda, chamava todos os convidados e já daria as primeiras cartas de aforria. E o primeiro a ser aforreado seria o Firmino. E numa conversa ali com o pai, o Carlinhos fala, olha, além da gente fazer essa carta de aforria para o Firmino, eu acho por bem aposentar o Pedro. Então vamos dar, né, a oportunidade do Firmino ser o feitor. Mas que de feitor não teria nada, seria um grande administrador da fazenda. Uma gestão assim mais foi. humana. Exatamente, e assim foi. Até que chega um dia que o Carlinhos, conversando com seu pai, pede para que o Firmino venha até a cidade decidir situações que até então só os donos decidiriam. Situações essas de cartório, entre outras coisas. O Firmino veio, fez o que lhe foi dito, né, e foi almoçar. Coincidentemente, o Pedro estava presente. O ódio dele, vendo o negro na qual ele detestava, liberto. Uma posição superior. Uma posição superior, inteligente, amado. Ele baixou
o chapéu dele e ficou ali tendo pensamentos, infelizmente, horrorosos. No outro dia, a polícia esteve na fazenda do Palmares para dar uma notícia da morte do Firmino. O Pedro foi até a delegacia, né? Todo choroso, todo destruído, todo empoeirado, todo sujo. E ele mesmo relatou para a polícia tudo o que ele fez com o Firmino e se entregou, né? Como é que a comunidade reagiu nesse momento, tanto o pessoal da fazenda quanto da cidade, ao saber da morte do Firmino? Olha, dizem que a fazenda ficou em luto, ninguém trabalhou durante dias. E aqui na cidade, o que eles fizeram? O amor que eles tinham pelo Firmino era tanto, as próprias damas daqui da cidade fizeram um cruzeiro tosco de madeira em homenagem ao Firmino. Hoje a gente sabe onde é esse ponto, mais ou menos, desse primeiro cruzeiro? A história diz que ficava na antiga rua Cipoava, atrás da antiga Jumbo Eletro, do Pão de Açúcar. Desde a morte do Firmino, o cruzeiro fisicamente ele muda de espaço, né? Isso. Márcio, a partir de 2016 tem uma reviravolta nessa história em relação ao ponto físico desse cruzeiro que está aqui hoje nessa praça. O que acontece de fato a partir de 2016 para essa história ser preservada? Em 2016, eu estava como gestor cultural dentro da prefeitura. A gente percebeu que seria muito interessante resgatar essa história pela cultura, pela própria história. E aí a gente viu essa praça, que estava um pouco mais livre, né, próximo dos arredores. No dia 17 de dezembro de 2016, nós inauguramos esse cruzeiro. E aí, o que nós fizemos? Eu, como artista plástico, falei, não, eu vou ver se eu também contribuo como artista plástico. Nós pegamos uma foto original que está lá no Museu de Imagem e Som, muito bem guardada, ampliamos, reproduzimos com o desenho, levamos até a FAC. Para quem não sabe, a FAC é um departamento da prefeitura que trabalha com concreto e ferragem. Nós pegamos cacos, vamos dizer assim, sobras de ferragens que estavam lá e montamos a cruz que vocês estão... Não é essa, porque infelizmente houve um roubo no ano passado. Mas enfim, nós montamos a réplica e nesse dia específico foi inaugurado o Cruzeiro do Firmino. Quantas pessoas participaram desse primeiro evento, Márcio? O que nós não sabíamos, e que foi uma surpresa muito grande, é que especialmente a Umbanda do Vale do Paraíba, por essa história que fala do bem e da virtude, eles associam o Firmino hoje a uma entidade. E aí, na semana da inauguração, eu comecei a receber telefonemas de várias pessoas de Pai Santo, para poder participar dessa que eles consideraram uma grande festa, e de fato vieram. Nós calculamos umas 1.500 pessoas na inauguração, e você via essa rua toda tomada com pessoas de branco, fizeram a saudação ali na igreja, no cruzeiro de lá, e vieram para cá. E aqui foi o dia todo. As pessoas vieram mesmo com a sua capoeira, com a sua congada, com o seu jongo. Ou seja, houve a parte cultural e houve a parte religiosa separada. E a junção disso tudo. E até hoje, um final de semana que antecede o dia 17 de dezembro, a população vem aqui, né? Tanto a parte religiosa quanto a parte cultural, e faz a sua saudação ao Firmino. Márcio, qual que é a importância histórico, cultural, religiosa do Cruzeiro do Firmino, não só para Taubaté, mas para toda a região? Eu acredito que ele fala. O Cruzeiro do Firmino, de certa forma, é a boca do negro atual. Ele acabou sendo um ponto de representatividade da cultura negreira na cidade de Taubaté. Márcio, queria que você fizesse um convite para quem está assistindo o nosso programa, viesse fazer parte do cortejo do Firmino, que acontece todos os anos no mês de dezembro. Fiquem espertos, eu diria, né? Porque, como eu disse, a população que se apoderou disso. Então, fiquem espertos no sentido de estar olhando as redes sociais das pessoas, que é divulgada por lá,
Acredito que agora, sendo inserido no calendário oficial, o olhar, né, do poder público é um pouquinho diferenciado, né, beneficamente falando, mas eu faço o convite, venha com essa proposta, né, e dê a sua contribuição, não só para a cultura taubatiana, porque o Firmino representa o bem, representa a virtude, representa, de repente, as pessoas que ainda são afastadas, né? E representa a cultura do Brasil. E aí, gostou desse roteiro histórico e cultural que nós fizemos hoje aqui na cidade de Taubaté? Preservar a história é garantir a identidade de um povo e permitir que as próximas gerações conheçam e preservem também. O Desbravando Taubaté vai ficando por aqui, mas desde já deixo o convite para o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua companhia e até lá!